E galera, tudo bem? Aqui é Ibson Cabral. Estou aqui na Digital Edu do meu amigo Wagner Drummond. Beleza? Tudo bem, gente? Bom dia para todo mundo. Hoje aqui no Rio de Janeiro estamos com qual é a temperatura? Ih, caramba, tô sem a temperatura aqui para falar com vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para a gente falar a coisa certa. Rio de Janeiro agora está com 23 graus, está nublado aqui no Rio de Janeiro. A máxima vai ser de 25 e a mínima de 20. A parada é o seguinte, hoje é um dia muito especial, tá? Todo sábado é um dia muito especial, né? Que a gente vai trabalhar aqui de 9 às 10. E hoje eu vou estar, assim, me dedicando hoje, como o título tá aí, eu vou abrir o ChatGPT aqui, para quem não conhece, tá? E vou começar a interagir com o ChatGPT. E quando eu coloquei ali, ó, beneficia a de história do usuário, é o seguinte, eu vejo muita gente em transição de carreira, quer ser PO, eu quero ser o Product Owner, tá? E tem uma dificuldade bastante grande de como eu monto uma história do usuário. Como é que é essa visão de história do usuário? Então, eu vou até simular aqui, né, como se eu estivesse entrando num projeto, né? Entrei no projeto agora, eu vou descobrir o o projeto, qual é o tema do projeto, tá? Então, o ChatGPT ele vai me auxiliar bastante, né? Como disseram há um tempo atrás, né? Aqui, acho que foi essa semana mesmo, o ChatGPT é aquele teu colega que sabe uma opção de coisa e ele vai te auxiliar, né? Para você não ficar sozinho. Então, o ChatGPT ele tem essa função, te auxiliar na produtividade. Então, vamos encarar logo o ChatGPT, né? Vou até apresentar eles para quem não conhece, tá? Deixa eu botar aqui o ChatGPT para vocês, deixa eu compartilhar a tela. Bom, para quem nunca viu o ChatGPT, eis ele em questão. E hoje teve uma evolução bastante, porque, por exemplo, ele já solicita aqui situações que ele pode criar uma imagem, pode criar uma mensagem, né, para confortar um amigo, ele pode criar um gráfico, tá? E ele pode até descobrir de que década é uma foto, quer dizer, ele pode ler e fazer uma interpretação, tá? A parada vai ser o seguinte, hoje a gente vai ver como é que a gente escreve uma história do usuário bem escrita, né, através do ChatGPT, tá? Mas antes, pode ter gente aqui em transição de carreira não sabe o que é uma história do usuário. Então eu vou escrevendo logo aqui, vou perguntar ao ChatGPT. O que é uma história de usuário no contexto do mundo ágil. Ele vai dizer para a gente o que é isso, ele vai dizer o conceito, tá? Vamos embora. Que legal, hein? Ele fala aqui, no contexto do mundo ágil, uma história de usuário é uma descrição simples e informal que um usuário ou cliente deseja alcançar com um sistema ou produto. Ela é uma forma de capturar as necessidades dos usuários finais em formato acessível e compreensível, geralmente escrita a partir de perspectiva deles. Então isso é muito importante, gente. A história do usuário, como o próprio nome diz, é história do usuário. O usuário é da perspectiva de quem vai receber o benefício, tá? Então é bem simples. Como o tipo do usuário pode ser um visitante, um gerente, um vendedor, né? Um fornecedor, um síndico. Eu quero que a ação para que o benefício e o resultado, tá? Então, um exemplo bem clássico aqui, ó. Como usuário de um aplicativo de banco, quero poder, né, visualizar o saldo da minha conta, para que eu possa acompanhar meus gastos fácil, tá legal? Características principais de uma história do usuário. Ela é simples, mantém a linguagem direta e fácil de entender, sem detalhes técnicos complexos. Isso é muito importante, gente. Sem detalhes técnicos complexos. Por exemplo, a gente, enquanto desenvolvimento de software, a gente tem que documentar as coisas, e muita gente começa a colocar já nesse documento de história do usuário, assim, porque vai ter um pop-up, porque vai ter uma aba assim, assado, começa a colocar termos técnicos, que o cliente, às vezes, na maioria das vezes, ele não entende. Então, não há necessidade de colocar isso. E outra característica, focada no usuário, sempre representa uma necessidade ou objetivo do usuário, tá, gente?
ela é negociável, não é um contrato rígido, mas um ponto de partida para a conversa entre desenvolvedores, design e stakeholders, que são os clientes, tá? Ela deve ser pequena, deve ser implementada em curto período de tempo, geralmente dentro de uma sprint. Para quem não conhece sprint é o tempo que você desenvolve. No Scrum, né, que eu uso muito Scrum, a gente tem no mínimo 1 semana até 4 semanas, tá? E ela deve ser testável, deve ser clara o suficiente para que os critérios de sucesso possam ser testados e validados. Componentes adicionais, que é muito importante também, critérios de aceite. São condições específicas que devem ser atendidas para que a história do usuário seja considerada concluída. E outro item também é regra de negócio. Define as restrições e as condições que influenciam a implementação. Para fechar aqui, histórias de usuários são frequentemente usadas em métodos ágeis como o Scrum e o Kanban, para planejar e priorizar o trabalho a ser feito em ciclos curtos, permitindo uma entrega contínua de valor ao cliente. Entendeu? Então, começando aqui, né, justamente sobre o que é uma história de usuário. Tá? Eu vou citar aqui, cite exemplos, não, cite 2 exemplos de histórias de usuário para o contexto de farmácia, vamos dizer assim, ligado à farmácia. Vamos ver. É todo aleatório, tá? Aqui estão 2 exemplos. Tá? Vamos colocar os exemplos aqui para vocês verem. Ah, bem legal. Como cliente de uma farmácia online, quero poder visualizar os medicamentos disponíveis para compra com suas respectivas bulas, para que eu possa escolher o medicamento correto e entender seus efeitos antes de realizar a compra, viu? É o cliente da farmácia online, ele quer visualizar os medicamentos para comprar e para que ele possa escolher o medicamento. E um outro cliente, em outra história, né, é como farmacêutico, quero ter acesso ao histórico de compra de medicamentos de um cliente, para que eu possa fazer recomendações baseadas nas necessidades, né, e evitar a venda de medicamentos que possam causar interações indesejáveis. Essas histórias focam as necessidades tanto dos clientes quanto dos profissionais de farmácia, promovendo uma experiência melhor de compra e serviço. Agora eu vou citar aqui, cite 3 exemplos ruins de histórias de usuário no contexto de farmácia. Vamos ver o que ele vai escrever. Histórias ruins, né? 3 exemplos ruins aí. Já está escrevendo aqui, ó. Ah, bem legal aqui, ó. Então, 3 exemplos de histórias mal formuladas no contexto de uma farmácia e explicações sobre o que elas não são boas. Como o cliente quer um sistema rápido. Pô, a história é vaga e não define o que significa rápido. Não há uma ação clara e nenhum benefício específico para o usuário, o que torna difícil planejar ou testar uma história. Como o gerente da farmácia precisa de um banco de dados eficiente. Problema: a história não está focada no ponto de vista do usuário final ou nos benefícios diretos para ele. Além disso, o banco de dados eficiente é muito genérico e técnico, sem explicar qual o valor prático que isso traz para o negócio ou para o cliente. Tá? E aqui, como farmacêutico, quer um sistema que funcione bem. O problema funcione bem é uma discussão muito ampla e subjetiva. Não há uma ação específica ou objetivo claro. E sem critérios de aceitação fica difícil determinar quando esta história está pronta. Tá? Esses exemplos carecem de clareza, foco, né? E uma coisa que eu notei, até ultimamente eu vi uma história de usuário muito gozadas, porque eu, enquanto equipe,
né? Eu estou desenvolvendo, tá? Eu sou uma pessoa, um grupo, né? Estou dentro de um grupo, sou o PO. Então, eu vi uma pessoa escrevendo uma história assim, eu como PO desejo... Vamos ver aqui o que ele fala sobre isso? Critique essa descrição de usuário a seguir. 2 pontos. Eu, como PO, desejo realizar uma reunião, né, com a gerência para obter algumas informações. Aí a pergunta, isso é uma história ou é uma tarefa? De uma tarefa. Ou é uma tarefa? Essa é a pergunta, tá? Estou fazendo agora com vocês juntinho. Opa, deixa eu botar um ponto de interrogação. Cadê o ponto de interrogação? Ah, tá aqui. Então, vou perguntar ao ChatGPT, critique essa descrição de história de história de usuário a seguir. Eu, como PO, desejo realizar uma reunião com a gerência para obter algumas informações. Isso é uma história, vou botar entre parênteses. Entre parênteses não, entre pliques. É uma história de usuário ou é uma tarefa? Vamos ver o que ele vai falar para mim. Opa, aqui, ó. A descrição, eu como PO desejo realizar uma reunião com a gerência para obter algumas informações, não é uma história de usuário, mas sim uma tarefa. Por que uma tarefa e não uma história de usuário? Olha o ChatGPT me auxiliando aqui. Ó. Foco no processo interno e não no usuário final. É justamente isso que eu falei. Gente, o foco, essa história, ela está, né? Essa história, né? É uma tarefa, ela está no processo interno, não no usuário final. Histórias de usuário devem sempre representar as perspectivas de um usuário ou cliente final e o valor que eles ganham com a funcionalidade. No caso, a ação descrita é uma atividade interna de gerenciamento, sem impacto direto no valor de entrega no usuário. Tá? A ausência de um objetivo claro de negócio ou benefício. Uma boa história de usuário deve expressar o benefício ou o valor que o usuário ganhará. Realizar uma reunião é uma atividade, mas não diz qual é o valor ou benefício para o usuário. Especificidade de uma ação administrativa. Realizar uma reunião é uma ação administrativa ou de planejamento, em vez de descrever uma necessidade do usuário. Como melhorar isso? Tá? Para que isso fosse uma história de usuário válida, a descrição precisaria focar em uma necessidade ou funcionalidade que beneficiam um usuário final. Por exemplo, como gerente de produto, quero entender os requisitos de negócio fornecidos pela gerência para garantir que as funcionalidades envolvidas atendam às expectativas da empresa e dos usuários. Isso ainda está próximo de uma tarefa, mas já demonstra um foco no resultado do valor do projeto, conectando a atividade e o objetivo final. Em resumo, a descrição original é mais adequada para uma tarefa no backlog do que uma história de usuário, já que não está focada no valor. Então é interessante você ver como a gente tem que prestar atenção que a história do usuário é a visão do usuário, tá? Quem vai usar, né, quem vai desenvolver, tem que documentar dessa forma. Então vamos agora cair dentro de um projeto. Vamos assim, vamos simular em que eu esteja entrando num projeto, né? E o projeto, eu vou até definir agora o projeto. Eu ganhei o projeto assim, ó. Olha só o que eu vou fazer. Eu entrei como um PO, né? Estou lá como Product Owner, time. E eu fiquei sabendo agora que o projeto é ligado na área da saúde e o projeto é cuidados, né? Cuidados do coração. Então, olha só. Aí, falaram comigo, Ibsen, olha só. Você tem que desenvolver... O projeto vai ser o seguinte, vai ser um aplicativo
que ele está voltado na área de quem tem problema cardíaco. Ah, que legal. Eu falei, mesmo? Problema cardíaco? Então, faz o seguinte, você tem que desenvolver um projeto, tá? Algumas histórias de usuário que esteja ligado, né, a problemas cardíacos. Ah, que bacana e tudo. Aí eu vou no chat GPT aqui, ó, e vou fazer o seguinte, eu vou até dar uma... Olha, gente, eu estou fazendo pela primeira vez isso aqui, eu já tinha feito anteriormente, um outro tipo de workshop, já diretamente, mas vamos inventar algumas coisas aqui bem bacanas, tá? Aqui, ó, chat GPT, eu vou perguntar para ele, quais são as possíveis funcionalidades para um aplicativo ou site que seja diretamente relacionado aos cuidados médicos. Quando fala médico, assim, cuidados relacionados à saúde, tá? A saúde, saúde, cadê saúde? De pessoas com problemas cardíacos. Tá? Vamos ver que funcionalidades são essas que ele pode dar aí. Vamos ver aqui. Para o aplicativo, muita coisa acontecendo aí, tá? Isso é o seguinte, sem usar o Leanception, tá? Eu estou direto no chat GPT. Eu não estou fazendo discovery aqui dentro. Estou fazendo discovery, né? Estou conversando no chat GPT sem fazer o Leanception, sem nada. Estou aqui já direto no chat GPT para justamente ele me dar umas informações aqui. Vamos ver o que ele já escreveu? Ainda não parou, não. Ainda tem muita coisa aí. Vamos ver aqui, ó. Agora ele parou. Para o aplicativo ou site relacionado à saúde de pessoas com problemas cardíacos, várias funcionalidades podem ser projetadas para monitorar a saúde, fornecer informações valiosas e ajudar na gestão da condição. Aqui são algumas possíveis funcionalidades. Claro, monitoramento de sinais vitais, tá? Alertas e notificações personalizadas, gerenciamento de medicações, tá? Histórico médico e registros, relatório de saúde e análise de tendências, programas de exercício e reabilitação cardíaca, educação e conscientização, né? 8. Telemedicina e consulta com especialistas, tá? Integração com dispositivos vestíveis, né? Muito legal isso. Gestão de estilo de vida, diário alimentar, monitoramento do sono, localização de serviços de emergência, tá? Comunidade de apoio, né? Então ele diz aqui, essas são as funcionalidades que podem ser combinadas de acordo com o público-alvo, pacientes, médicos e cuidadores. Eu vou fazer até uma outra pergunta aqui, eu tinha que ter feito até ontem. Quais serão as personas de um app voltado para saúde cardíaca? Que legal, né? Vamos ver quais são as personas. Quem são as pessoas? Identificar aqui. Vamos ver se a gente consegue dar para a gente aqui. Quais são as personas? Vamos ver. Ah, que legal. Aqui tem, ó. Está escrevendo uma opção de coisa. Muito maneiro. Para o aplicativo voltado para a saúde cardíaca, é essencial definir as personas, representações fictícias de usuários ideais, a fim de entender melhor as necessidades, tá? Motivações e desafios dos diferentes tipos de usuários. Abaixo alguns dos exemplos de personas que podem ser relevantes. Ele está escrevendo uma opção de coisa ainda já. João, paciente cardiopata de 60 anos, aposentado, diagnosticado, problemas cardíacos, hipertensão e arritmia. Objetivo:
Monitorar sinais vitais com pressão arterial e frequência cardíaca. Notem bem que eu vou voltar lá em cima, lá no começo. Ó. Eu comecei o ChatGPT, eu só abri uma aba, tá? Uma conversa, comecei a contextualizar o que é uma história de usuário, eu comecei a falar sobre exemplos de história de usuário, eu citei exemplos mal formulados, tá, de história de usuários, e já comecei aqui, tá, a criticar a história de usuário, como é que seria história de usuário e tarefa, e entrei já no tema, tá, que seria o quê? Eu procurei, né, aqui o tema foi sugerido por mim, monitoramento cardíaco, não monitoramento cardíaco não, é saúde cardíaca, tá? Então eu vou escolher aqui, ó, eu vou escolher duas funcionalidades, tá? Aqui, deixa eu ver, eu vou escolher essa aqui, ó, monitoramento de sinais vitais, tá? E gerenciamento de medicações, tá legal? Aqui eu já coloquei deixa eu voltar aqui, quem são as pessoas que vão usar o nosso aplicativo, né? Então tá aqui, ó, é o João, paciente cardíaco, 60 anos, frustrações, dificuldade em tecnologias complexas, precisa de uma interface simples, a motivação manter, né, a saúde do controle, evitar interações desnecessárias. A Maria, que é cuidadora de pacientes com problemas cardíacos. Ela tem 45 anos, perfil, filha de um idoso com problemas cardíacos. Ajuda na gestão da saúde do pai, quer dizer, ela não é cardíaca, ela ajuda, ela é cuidadora de pacientes cardíacos, já é um outro personagem. Tá? Frustrações, não consegue acompanhar o tempo todo, precisa de notificações e relatórios claros e automáticos, viu? Ela tem a motivação para proteger a saúde do pai. Legal, né? Funcionalidades importantes, acesso ao compartimento de dados de saúde, notificação de anomalias, alerta de medicamentos, tá? Esse é o cardiologista, né? Você vê, a gente tem um persona, paciente, tem uma pessoa que cuida do paciente, tem um médico aqui, cardiologista, tá? E ele acompanha pacientes crônicos com problema cardíaco. Objetivo: monitorar remotamente os dados de saúde dos seus pacientes, receber relatórios. Quer ver quantos personagens tem aí? Eu tenho um paciente, uma pessoa que cuida do paciente, que é a família, né? Um médico aqui. Vamos ver a quarta. Qual vai ser a quarta? Um paciente também, ó, um jovem adulto com predisposição genética. Que legal, bacana. Quer dizer, que legal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essas duas funcionalidades aqui. Cadê a funcionalidade? A primeira funcionalidade, aqui, ó, monitoramento de sinais vitais. Tá? Beleza. Eu vou fazer assim, ó. Quais são as funcionalidades para um aplicativo, tá? que tem a função de monitoramento de sinais vitais para cardíacos. Vamos ver o que ele vai dar aqui, ó. Vai estar falando uma opção de coisinha aí. Tá começando a dizer quais são. Monitoramento de frequência cardíaca, medição em tempo real, histórico de frequência cardíaca, alerta de frequência. Olha, monitoramento de pressão arterial, registro manual automático, gráficos e tendências, alerta de pressão. Então, vou fazer o seguinte, olha qual vai ser a minha ideia aqui. Ele está dizendo várias coisas, monitoramento de nível de saturação de oxigênio, monitoramento de eletrocardiograma, tá? Eu vou entrar agora nesse primeiro item aqui, ó, monitoramento de frequência cardíaca. Como é que eu vou escrever uma história de usuário, né, para monitoramento de frequência cardíaca? Então, eu vou fazer isso agora, gente. Eu falei, caramba, vamos começar com monitoramento de frequência cardíaca? Vamos embora. Então, vou separar aqui, ó. Eu vou pedir o ChatGPT. Crie uma
história de usuário com regras de negócio e critérios de aceite para a funcionalidade, monitoramento de frequência cardíaca, com sugestão de possíveis campos, é isso aí. Possíveis campos para, sugestão de possíveis campos, tá? Quando eu falo possíveis campos, não é campos, vamos ver um nome melhor. Possíveis campos, possíveis informações, sugestão de possíveis, como botar campos, ele vai entender que são os campos que a gente vai usar, né? As informações que a gente vai usar para fazer a história do usuário. Vamos ver o que ele vai escrever aqui para a gente. Olha o que ele está escrevendo aqui, ó. Opa. Vamos lá. Eu, como usuário com problemas cardíacos, quero monitorar minha frequência cardíaca em tempo real e ver gráficos históricos para acompanhar minha saúde e identificar padrões que possam, né, indicar possíveis complicações. Regras de negócio. Monitoramento em tempo real. A frequência cardíaca deve ser medida continuamente em intervalos pré-determinados para que o usuário... Passei na frente aqui, gente, desculpa. Para que os usuários possuem dispositivo... Opa, cadê? Mole, eu tô aqui e já passou do... A minha aula de hoje está assim, muito rápida, porque eu já alcancei o tempo aqui, mole. Caramba, não sabia disso não, estava meio por fora. Então, olha só, regra de negócio dessa história do usuário. Monitoramento de frequência cardíaca, usuário com problemas cardíacos, quero monitorar com frequência cardíaca no tempo real e ver gráficos históricos para acompanhar minha saúde e identificar padrões que possam identificar possíveis complicações. Regras de negócio. A frequência cardíaca deve ser medida continuamente, em intervalo, para os usuários que possuem dispositivos conectados. Registro manual. Caso o usuário não possua dispositivos conectados, ele poderá inserir manualmente os dados de frequência. Faixa de normalidade. A frequência cardíaca deve ser comparada com os parâmetros de normalidade definidos para a idade e o estado de saúde dos usuários. Que legal, né? Alertas automáticos. Se a frequência cardíaca estiver fora da faixa de normalidade, o sistema enviará um alerta ao usuário. Ou aos contatos de emergência. Histórico de frequência, né? Dados armazenados. Tá? Deixa eu ver a última coisa. Critérios de aceite. Medição de frequência cardíaca. Dado que estou utilizando um dispositivo integrado, o sistema deve ser capaz de registrar automaticamente minha frequência cardíaca a cada minuto, sem intervenção manual. Dado que não tenho um dispositivo integrado, o sistema deve permitir que insira manualmente minha frequência cardíaca. Visualização dos gráficos, né? Dado que eu acessei a aba de monitoramento, o sistema deve exibir gráficos diários, semanais. O gráfico deve mostrar valores diários. Quer dizer, aqui ele mostra com detalhes, né, tudo que é a história do usuário. Campos sugeridos. Tá? Isso que é importante. Ó. Monitoramento automático. Booleano indica se o monitoramento está sendo feito automaticamente, dispositivo conectado. Frequência cardíaca, em BPMs, né? Batimentos por minuto. Valor numérico de frequência, você vê. Eu não sabia desses dados. Eu pedi para o ChatGPT sugerir quais são os campos que eu tenho. Porque eu vejo, às vezes, muita dificuldade. Teve gente que fala comigo em um projeto. Eu tenho que consultar um médico. Tudo bem, seria legal, mas você não consegue fazer alguma coisa já inicialmente aqui no ChatGPT. Você não precisa ir no médico inicialmente. Eu tenho que ir no médico, consultar. Não, vai no ChatGPT e já começa a lançar, tá?
essas informações, ou você solicitar essas informações, e ele vai dando para você, né, ó, faixa de normalidade personalizada, limite inferior, superior, valores personalizados para alerta de frequência cardíaca, contato de emergência, campo inserir nome e telefone contato de emergência. Você vê, ó, fluxo de interação, configuração, o usuário deve configurar sua faixa de normalidade, aceitar os valores padrões, coleta de dados, o sistema coleta a frequência cardíaca. Você vê que não tem nenhum texto dado técnico aqui. É só tudo que o cliente, né, ele vai poder olhar para você e saber que essa história do usuário, ela é simples, ela é tranquila de fazer. Então, você não tem essa preocupação. Eu não falei sobre banco de dados, eu não falei sobre pop-up, eu não falei sobre o campo vai ter, como é que se diz? Tem um termo técnico. O campo vai ter um formato de apresentação X, né? Nada disso. Ele simplesmente ele jogou o texto aqui para que o usuário, tá, ele consiga ler, entender e aprovar. Porque depois, quando você vier com com a tela, né, com o pessoal de UX, vai mostrar, né? Aí sim, quando o pessoal de design começa a mostrar, né, para o usuário quais são as telas, como é que as coisas vão funcionar, aí sim é que começa a aparecer alguns termos técnicos. Mas, na realidade, vocês veem aqui que a primeira história de usuário que eu fiz, ela já está bem completinha aqui. Porque o grande problema que eu vejo é que as pessoas não sabem por onde começar. E pelo ChatGPT, você consegue melhorar as histórias do usuário. Eu sempre peço para as pessoas que estão fazendo, usando o ChatGPT, né, que elas tenham em mente que o ChatGPT ajuda, mas você tem que escrever de uma forma mais detalhada. Por exemplo, eu pedi aqui, ó, amigos, né, pessoas que estão começando a escrever história de usuário. Crie uma história de usuário com regras de negócio, critérios de aceite, para funcionalidade, monitoramento de frequência cardíaca e com sugestões de possíveis campos. Esse prompt, né, o pessoal chama prompt, ele é batata. Qualquer tipo de funcionalidade que você coloque aqui, né, substitua o monitoramento por outro tipo de funcionalidade, como a área de cima, ele vai montar a história do usuário com justamente regras de negócio e critérios de aceite, né, para a funcionalidade sugerida. Então, eu estou mandando para vocês aqui que para você escrever história do usuário, no início é muito complicado. Realmente é uma batalha muito grande, tá? Você ter a visão do usuário, por quê? Muita gente que foi analista de requisitos, tá? E analista de negócio, requisitos, às vezes estava até muito acostumado a escrever, né, especificação técnica. Tá? Eu lembro muito bem que no projeto que eu tenho, a simulação de projetos ágeis, teve um rapaz, o PO, que ele escreveu uma história de usuário para mim imensa, gigante. E eu falei com ele, nossa, mas... E botou até versionamento, a história. Eu falei, não, cara, não é assim que se escreve história. A história do usuário tem que ser pequena, que caiba dentro de uma sprint, né, que seria o ciclo de desenvolvimento, né? Vai depender do projeto, se é 1 semana, 2 semanas, 3 semanas ou 4 semanas. E você tem que validar isso, as histórias do usuário, com os seus desenvolvedores, tá? Ela não pode, né, de maneira alguma, você escrever a história do usuário e não levar, né, justamente para quem vai desenvolver olhar também essa história. Tá? E você não pode chegar, escrever uma história e, de repente, na hora que você estiver fazendo a reunião de planejamento, mostrar para os desenvolvedores naquela hora ali. Não, você tem que chegar antes, tá? Mostrar as histórias, mais ou menos. Ela fez uma história? Mostra para o desenvolvedor, olha, é factível fazer essa história dentro do período, né, do ciclo de desenvolvimento. O cara fala, dá sim. Agora, se não der, você tem que fatiar a história.
O interessante aqui, como eu não tenho o chat GPT pago, né, a maioria das pessoas não tem ainda, ele até limitou aqui a minha... Ele mandou uma mensagem, né? Ele limitou, acho que tem a taxa do dia, né? Eu acho que tem isso também. Eu vou pegar essa história, vou tentar escrever aqui, ó. Vamos ver aqui, cadê? Cadê a história do usuário? Essa história, vou ver se ele consegue fatiar essa história aqui, tá? Vamos ver se eu não sei, acho que não vai conseguir fazer, mas não. E acho que não. Fatiar em duas histórias. Opa, em duas histórias. A história a seguir. 2 pontos. E vamos clicar aqui, ó. Vamos ver se o ChatGPT vai deixar eu fazer. É mais um alerta, eu tenho que assinar o ChatGPT. Eu não sei se ele vai fazer. Ah, ele fez. Que legal. Que bom, ChatGPT. Pelo menos você não deixou na mão, né? Ou deixou? Ah, já fatiou aqui, ó. Ah, aqui estão as duas histórias de usuário fatiadas, a partir da história original. A primeira história é: como usuário de problemas cardíacos, quero monitorar minha frequência em tempo real, para acompanhar minha saúde e detectar rapidamente a qualquer anomalia. E na história 2, como usuário de problemas cardíacos, quero ver os gráficos históricos da minha frequência cardíaca, para identificar padrões que possam indicar possíveis complicações. Você vê aqui, esse pedido aqui, eu fatiei as histórias, mas eu não pedi critérios de aceite, não pedi regras de negócio, tá? Vamos ver se eu consigo pedir com regras de negócio, aqui, ó, fatiar, eu vou pedir a mesma coisa, vamos ver se o chat GPT vai me bloquear. Vou pegar esse mesmo pedido, ó, fatie duas histórias, a partir da história a seguir, tá? Eu vou botar aqui embaixo também, ó, colocar regras de negócio e critérios de aceite. Vamos ver se o ChatGPT vai me ajudar nessa transmissão maravilhosa. Vamos ver. O que acontece? Eu pedi sem critérios de aceite, sem nada. Então, ele me deu só a história pura. Tá vendo aqui, ó? Eu, como usuário... Opa, cadê? Meu mouse aqui tá... Aqui, a primeira história. Eu, como usuário de problemas cardíacos, quero monitorar minha frequência cardíaca em tempo real, para acompanhar minha saúde, né, e detectar rapidamente qualquer anomalia. E o 2, é também o usuário cardíaco e ele quer ver os gráficos. Quer dizer, na história original, ele mostra o monitoramento e vê gráficos. Tá? E esse fatiamento é interessante acontecer, porque de repente eu faço na sprint 1 o monitoramento, eu entrego no monitoramento, e na sprint 2 eu faço o gráfico. Né? É bem legal isso. Então vamos ver se o ChatGPT vai deixar eu fazer isso. Tá? Agora eu vou fatiar as mesmas histórias, mas botando regras de negócio que ele aceite. Vamos ver se ele vai conseguir fazer. Ah, conseguiu fazer. Conseguiu? Ih, eu acho que inibiu aqui. Eu acho que ele inibiu aqui, eu não vou conseguir fazer mais não. O ChatGPT já deu a minha licença aqui, ó. A minha licença grátis, ele já cortou aqui, tá? Mas vamos recapitular o que eu falei hoje sobre o ChatGPT ajudar na escrita da história do usuário. Quando você está cru, não conhece nada de história do usuário, tá? Vamos recapitular lá em cima, para a gente fechar esse primeiro episódio falando sobre história do usuário. Eu comecei no conceito do que é a história do usuário, tá? E eu falei que é uma descrição simples, informal, que o usuário ou cliente decide alcançar com o sistema de produto.
é uma forma de captar necessidade do usuário. Então, a estrutura típica é eu, o tipo do usuário, eu como vendedor, como visitante do site, como cliente, como gerente. Eu quero uma ação, eu quero visualizar, eu quero monitorar, eu quero qualquer tipo de ação e desejo, para o benefício dele, né? Ou resultados. Tá? Exemplo, como usuário de um aplicativo de banco, quero poder visualizar o saldo da minha conta, para que eu possa acompanhar meus gastos facilmente. Né? Muito legal. Então, aqui no começo desse episódio, eu começo a dizer quais são as características principais de uma história de usuário. Simples, focada no usuário, negociável, pequeno e testável. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Logo depois, tem os componentes adicionais, que é critérios de aceite e regras de negócio. Tá? Fiquem atentos a isso. Beleza? Logo depois, eu citei aqui 2 exemplos de como fazer no contexto de uma farmácia. Então, ele diz aqui, como cliente de uma farmácia online, quero poder visualizar os medicamentos disponíveis para compra com suas respectivas bulas, para que eu possa escolher o medicamento correto e entender seus efeitos colaterais, né? Os efeitos, quer dizer, antes de realizar a compra. E outro personagem, né? Outro tipo de usuário é o farmacêutico. Quero ter acesso ao histórico de compras de medicamentos de um cliente para que eu possa fazer as recomendações baseadas nas suas necessidades e evitar a venda de medicamentos que possam causar interações indesejadas. Muito legal. Eu citei também 3 exemplos ruins de história de usuário, tá? E é justamente relatando aqui, perguntando ao ChatGPT, né? Cita aí 3 histórias ruins aí. Então ele falou aqui, ó. Como cliente, quer um sistema rápido. Qual o problema? A história está vaga, não define o que significa rápido. Tá? Então, outro exemplo. Como gerente de farmácia, preciso de um banco de dados eficiente. A história está focada no ponto de vista... A história não está focada no ponto de vista do usuário final, ou nos benefícios diretos para ele. Além disso, banco de dados eficiente é muito genérico, sem explicar qual é o valor prático para isso que isso traz para o negócio ou para o cliente. Uma outra aqui é como farmacêutico quer um sistema que funcione bem. Cara, isso aí é impressionante. A gente acha que quem já está na área fala assim, pô, mas as pessoas escrevem isso? Escrevem. Eu tenho visto cada história do usuário complicada, tá? Por isso que eu decidi fazer esse tipo de episódio hoje, né, aqui no Digital Edu, justamente porque eu vi recentemente aqui essa descrição aqui de história do usuário. Aí eu falei, cara, ChatGPT, critica essa descrição da história do usuário. Eu, como PO, desejo realizar uma reunião com a gerência para obter algumas informações. E perguntei para ele, isso é uma história do usuário ou uma tarefa? Entendeu? Muita gente confunde história de usuário com tarefa. Então, gente, fiquem espertos. Ele respondeu para mim, a descrição, como eu, PO, desejo realizar uma reunião com a gerência para obter informações, não é uma história, não é uma boa história do usuário, mas sim uma tarefa. E o que é bacana disso tudo é que ele fala aqui, por que é uma tarefa e não uma história do usuário? É justamente isso, um foco no processo interno, não no usuário final. Histórias de usuário devem sempre representar a perspectiva do usuário final, do cliente, e o valor que ele vai ganhar. Tá? E outra coisa que tem, ausência de um objetivo claro do negócio, ou benefício. Tá? Realizar uma reunião é uma atividade, entendeu? Então não gera valor. Especificidade de uma ação administrativa. Realizar uma reunião é uma ação administrativa ou de planejamento, entendeu? Então, esse é o problema. Ele diz aqui como melhorar. Como gerente de produto, quero entender os requisitos do negócio fornecidos pela gerência para garantir que as funcionalidades desenvolvidas atendam às expectativas da empresa e dos usuários, tá? Então, é muito interessante isso, beleza? E o que acontece? Eu já comecei aqui, eu bypassei um Lean Inception, tá? Eu já fui perguntando aqui, por exemplo, se me dessem uma tarefa. Y, a partir de hoje você vai estar num time para fazer a documentação toda de um aplicativo relacionado à saúde
de pessoas com problemas cardíacos. Eu falei, caramba, não tenho tempo para fazer Inception, não tenho, eu estou aqui meio preso aqui em casa, não tenho contato, o que eu vou fazer? Cara, vamos fazer o seguinte, vamos no ChatGPT, dar uma olhadinha para começar, tá? Aí eu fui no ChatGPT e simplesmente eu perguntei, ó, quais são as possíveis funcionalidades para um aplicativo ou site que seja diretamente relacionado à saúde de pessoas com problemas cardíacos. Gente, quem começou no projeto ainda não tem essa expertise toda, fiquem atentos, o ChatGPT ele consegue buscar algumas coisas bem legais, tá? Para você começar, para você não começar do zero. Então ele relacionou para mim aqui, né, alguns itens, algumas funcionalidades, monitoramento de sinais vitais, alerta de notificações personalizadas, gerenciamento de medicações, histórico médico, tá interessante, histórico médico e registros, relatórios de saúde, de análise, né, de tendências, programas de exercício, reabilitação cardíaca, educação e conscientização. Você vê várias funcionalidades. Tendo em vista isso, escolhi uma, gente. Escolhi uma aqui, ó. E independente de escolher uma, eu falei assim, cara, quais são as personas, assim, quem é que vai usar, né, um aplicativo voltado à saúde cardíaca? E é interessante que ele colocou um paciente, um cardiopata, ele colocou a Maria, que é cuidadora do paciente, tá? Ele colocou como persona o médico, um cardiologista, tudo a ver. Ele colocou aqui um jovem com predisposição genética, tá? 32 anos. A nutricionista especializada em cardiologia. Cada um numa área, cada personagem desse, cada persona, vai ter um papel diferente no aplicativo. Isso que é muito legal. Olha, um cara recém-operado, de 55 anos. Tá? Cada persona aqui é uma característica. Ó, Camila, a mãe preocupada, entendeu? É muito interessante isso, cara. É sensacional o ChatGPT. Ele falou aqui, ó, essas pessoas cobrem diversos perfis de usuários, pacientes, cuidadores, médicos, etc. Cada um com uma necessidade e motivações únicas e que nos ajudam no design das funcionalidades direcionadas. Tá legal, gente? Por isso que é muito importante. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o monitoramento, primeiro lá, monitoramento de sinais vitais, e coloquei aqui, ó, cite as funcionalidades para o monitoramento. Aí diz aqui, ó, monitoramento de frequência cardíaca. Eu não escrevi história nenhuma, tá? Monitoramento de pressão arterial, monitoramento de nível de saturação de oxigênio, monitoramento de eletrocardiograma. E fui assim, quer dizer, eu fui começar a pegar funcionalidades para depois começar a escrever história do usuário. Tá? Aí quando eu entrei aqui no que eu escolhi, aí eu vi assim, ó, cria uma história de usuário com regras de negócio, critérios de aceite para a funcionalidade monitoramento de frequência cardíaca, com sugestão de possíveis campos. Então ele já me abriu uma história aqui, ó. Aí essa história, né, como usuário de plano cardíaco, quero monitorar em tempo real e ver gráficos para acompanhar minha saúde, tá? Ela, supostamente assim, ela tem regras de negócio, ela tem critérios de aceite, tá? E o que acontece aqui? Tem vários outros itens, campos sugeridos, beleza. E eu falei assim, nossa, essa história está muito grande, vamos fatiar ela? Ela diz aqui, ó, tem fluxo até de acompanhamento. Fatiar essa história a seguir em duas outras histórias. Então, aquela história lá foi fatiada em duas histórias. Uma história de monitorar a frequência e outra visualizar gráfico de histórico de frequência cardíaca. E é interessante que esse aqui eu não pedi critério de aceite e nem regras de negócio. Aí eu tentei fazer isso, né? Acabou que o ChatGPT grátis não funcionou para mim. Então é isso, pessoal. Essa primeira passagem aqui, né, é interessante porque ela mostrou, né? Eu tentei mostrar para vocês aí que o ChatGPT a gente consegue, né, fazer com que ele apareça aí, te dê informações do que você antes, sem o ChatGPT, você tinha que pesquisar no Google. Vem cá, como é que é? Quais são as funcionalidades que tem no aplicativo? Será que ele vai lançar mesmo? Aí eu teria que entrar no aplicativo para funcionalidade. Persona, né? Quais são os... Se você fizer essa pergunta no Google, ele não dá essa forma estruturada, tá?
Então, esse que o ChatGPT visualizou aí para a gente, tá legal? Então, é o seguinte, Wagner, pode entrar aí que já faltam 10 minutinhos aqui para a gente acabar, mas eu falei, cara, vamos entrar. Maravilha. Excelente. Cara, eu tenho usado o ChatGPT demais. Inclusive, estou com ele, enquanto vocês estão conversando aqui, eu estou aqui aberto fazendo uns Consultas, ajustes elaborando, isso. aqui na ferramenta, né? Muita coisa que eu criei aqui na ferramenta, que nós estamos fazendo, foi feito com o ChatGPT. Justamente perguntando criação de código e tudo mais. Certo. Aqui, ó, o grande Aguinaldo Sim, doutor Cruz. Aguinaldo. Primeiro dá bom dia ao pessoal aqui, né? O Pedro Dias, Aguinaldo, Luciana Belengeri. Belingeri, se eu falei errado, desculpa, tá, Luciana? Egídio Paixão, maravilha, Luciana. Daniele Blondes, excelente, Daniela, é um prazer. Olindo Massuda, Fernando Galvão. Então, bom dia a vocês que estão aqui com a gente. E o Aguinaldo está perguntando assim, ó, Ibson, quais os pré-requisitos ou cuidados um usuário deve ter ao utilizar a IA para o desenvolvimento de seus projetos? O grande barato, Aguinaldo, é o seguinte, é saber perguntar, tá? Teve uma época que a gente conversou sobre isso, Aguinaldo, você lembra disso? Que eu falei assim, cara, a gente tem que ter conhecimento para fazer a pergunta certa, tá? Inclusive, um tempo atrás, uns 3 meses atrás e tudo, eu fiz uma pergunta seca no ChatGPT, tá? Eu falei assim, perguntei, quais são os cenários, aonde não aplicar o Kanban? Aí ele lançou várias coisas lá, mas eu não fiz a pergunta certa, eu fiz uma pergunta. Cara, simplesmente, eu coloquei no LinkedIn, deu zebra. Muita gente quase me cancelaram, tá errado isso aqui. Eu falei, cara, eu fiz uma pergunta como uma pessoa comum que não tem habilidade com a IA. Então, Aguinaldo, a parada é o seguinte, é justamente você encher de informação. Como eu fiz ali. Cria uma história ligada na funcionalidade XPTO. Beleza. Mas eu não falei quais são as regras, critérios de aceite, quais são os campos. Aí eu incrementei mais coisas. Porque o que acontece? Eu vejo no pessoal de simulação de projetos ágeis, lá do Pocahontas, eu estava falando com o Wagner, o pessoal tem que vir para cá para justamente entender isso. Tá? Tem que perguntar com mais informações. Uma história do usuário, especificamente, esse assunto aqui, ela tem que ter regras de negócio, critérios de aceite, quem são as personas, tá? Campos sugeridos, tem que sugerir campos, né, que vão ser para aquela história do usuário. Então, quando eu coloquei mais essas informações completas, né, vamos dizer assim, aí o que acontece? Ele já me deu os critérios de aceite, os regras de negócio, os campos sugeridos, que ficou uma coisa mais completa. Se eu pudesse chegar ali e perguntar ali quais são as personas que envolvem um aplicativo de saúde cardíaca, com cada um com a sua jornada de usuário, cara, ele ia falar justamente, ó, aquele cara que tem problema cardíaco, o que acontece com a vida dele, com o médico, com a cuidadora, com a mãe preocupada, né, com o cara pós-operado. Isso tudo, se não houvesse ChatGPT, eu estaria o quê? Consultando no Google isso, ou indo para o médico, né, consultando para o médico. Quais são os seus clientes aí? Né? Quais são as pessoas? E, na realidade, o ChatGPT ele já me adiantou bastante essa consulta. E eu não tinha nem me tocado, né? Tem cuidador, tem gente cooperada. Então, isso tudo, quanto mais informação, Aguinaldo, você colocar ali, mais respostas boas. E você sempre perguntar, por exemplo, outra coisa interessante foi a crítica. Porque, recentemente, eu vi uma história de usuário dessa, que era a tarefa. Eu, como PO, quero realizar uma reunião. Ai, meu Deus, a faca no coração, ai, meu Deus. Quase cortei a cabeça, ai, não aguento isso. Falei, cara, isso é uma tarefa. Então eu fiz a pergunta, critiquei. Vem cá, o ChatGPT. Essa história de usuário nessa escrita é uma história de usuário? É uma tarefa? O que é? Então ele já falou logo. Poxa, características de foco processamento interno. Isso não é, entendeu? Então é muito interessante isso. Não sei se eu respondi o Aguinaldo, mas maravilha. Ó, o Egídio está perguntando para a gente aqui se vai ficar gravado. O Egídio, é o seguinte, nós vamos, eu estou implementando aqui hoje, tá? De hoje para amanhã, a funcionalidade para poder deixar gravado aqui dentro da plataforma. Então, sim, vai ficar gravado. Vou disponibilizar aqui dentro da plataforma ainda para vocês. Nós estamos estudando ainda
a possibilidade se nós vamos ou não disponibilizar ela no canal do YouTube da Digital Edu. Mas a ideia é que as pessoas foquem em conhecer a ferramenta. Então, a gravação inicialmente vai ficar aqui dentro, tá? Alguns cortes, algumas ideias específicas, nós vamos colocar na Digital Edu, que é o nosso canal, mas inicialmente aqui dentro da plataforma, mas vai ser disponibilizado sim. Até amanhã, vocês devem receber um e-mail aí para quem está cadastrado, falando que as gravações já estão liberadas, tá? Excelente. Próxima pergunta aqui, vamos ver. A Daniele Blonde está pedindo o link dessa pesquisa que você fez, desse trabalho que você fez hoje, ô Ibson. Vamos fazer o seguinte. Faz o seguinte, você está com ele aberto aí? Estou com ele aberto aqui. Na parte superior lá, tem lá compartilhar o link, né? Cadê aqui? Eu acho que fica na parte superior do chat GPT, na parte direita. Não, tem novo chat. Não, deixa eu ver no meu como é que é. Compartilhar, tem um botão compartilhar. Mas isso é pago? O meu não é pago. Será que o seu não tem jeito? O meu não deve ter jeito. Eu posso compartilhar aqui no... Eu posso compartilhar aqui no privado ou no comentário? Como é que é? Aqui, pode ser. Não, pode mandar no privado, porque eu coloco para eles aqui no chat. Tá. Ó, botei esse aqui, ó. Botei o que está lá, o URL do chat GPT. Vou pegar aqui, deixa eu abrir primeiro. Tá. Se for esse, aí eu compartilho com eles. Aqui, ó. Deixa eu abrir porque aqui. Como o meu não é pago... Aí eu falei, caramba, eu não sabia, assim, eu até não dá certo, não. Não dá certo não, né? Mas tudo bem, eu faço isso para eles lá. O que acontece? Uma coisa muito legal, Egídio, Aguinaldo, a galera que está aí, se tiver o pessoal do Simulação de Projetos Ágeis, é que entre nessa plataforma, tá? Entre aqui na plataforma, que aqui vai ser um repositório de muita coisa do projeto de simulação também. Muita coisa que a gente vai fazer aqui, também eu vou voltar para lá, entendeu? Para as pessoas virem para cá. Se você está com dúvida, vamos lá na plataforma Digital Edu e frequentem aqui, né, não, cara? Eu acho que a grande ideia é essa, né? O pessoal de transição de carreira, de simulação, que tem muita gente lá, tem que promover o Digital Educação lá para entrar aqui dentro, né? É isso também. E aqui é o inverso também, tá, gente? Ó, até para vocês que não conhecem, que se tiver alguém aqui que não conhece, que eu acho que é difícil, que não conhece o Pipoca Ágil, abaixo do chat aí, ó, tem um link da logomarca do Pipoca Ágil que vai para o site do Pipoca Ágil, tá? E lá provavelmente lá no final tem lá as redes todas do Pipoca Ágil, tem o Spotify, tem o YouTube, tem o Instagram, Facebook, o LinkedIn. Então, fique à vontade aí, quem não segue o Pipoca Ágil também, né, Ibson? Perfeito, vai lá, obrigado. E segue-se embora. Ó, vamos ver, tem mais pergunta aqui, vamos ver aqui. Cadê? Vai ficar gravado, eu perguntei, chat GPT. O Fernando fez um comentário, Fernando Galvão, para quem escreve histórias do usuário, poder contar com o auxílio do chat GPT ajuda bastante a construção. É isso aí. Muito bom, Fernando. Um abraço para o Fernando também, gente boa. Ó, tem a pergunta aqui agora do Diego de Souza. Ibson, qual a sua sugestão de estrutura e personas nas histórias de usuários para times que desenvolvem apenas o back-end para integração de plataformas de APIs? Como é que é o negócio? Qual a sua sugestão de estrutura e personas nas histórias de usuário para times que desenvolvem apenas o back-end para integração de plataformas de APIs? O que acontece? Olha só, bem sacado essa. A parada é o seguinte, quem é o usuário final desse API? Tá? Do API, né? Porque vai depender do usuário final. Por exemplo, um exemplo de API, Correios, né? Não tem um campinho do Correio, do CEP, tá? E você é uma API ali, tá? Depois se corrige se eu estiver falando bobagem. Então, a descrição, né, é quem é o usuário final, tá? Eu, como visitante do site do Pipoca Ágil, aí, por exemplo, se tivesse um site de compras da camisa do Pipoca Ágil, eu, como usuário do Pipoca Ágil, quero comprar uma camisa e poder incluir, tá, o meu CPF ali, né? CPF não, o CEP,
e consultar o CEP para que eu receba a minha camisa em casa. Então, a descrição é a visão do usuário final. O back-end pode escrever qualquer coisa lá dentro, depois que a gente vê, mas a API em si, o usuário vai depender da situação. Eu acho que isso é porque, quando fala tecnicamente, tá, a história do usuário é o usuário final. A API, tem que ver quem é que vai usar essa API. Tá? Porque é muito técnico, né? Eu acho que qualquer situação distinta ali, até do monitoramento cardíaco, ali que eu citei, aquela história, lá dentro da história, vai ter a descrição da API, campo, né, os campos sugeridos, né, que é a data, né? Eu nem me lembro como é que é. Deixa eu ver aqui. Os campos sugeridos aqui, que ele fala, que eu coloquei, deixa eu ver quais são os campos, só para a gente fechar aqui, ó. Os campos sugeridos, ó. O booleano, né? Monitoramento automático, indica se vai ser um booleano, né? Se está sendo feito automaticamente, conectados, frequência cardíaca vai ser um numérico, data e hora de numeração, time. Isso aqui pode ser uma API, entendeu? O estado de alerta booleano, vou mostrar aqui para eles, tá? Posso mostrar aqui rapidinho, Wagner, só para não ter problema. Pode sim. Deixa eu mostrar a tela aqui para ele, tá? A descrição que eu vou fazer vai ser essa aqui, ó. API. A API vai ter esses campos aqui, ó. Opa, campos sugeridos. Vai ser um booleano para indicar se está sendo feito automaticamente o dispositivo. A frequência do número, tá? A frequência cardíaca vai ser um numérico, né? A data e hora, que é timestamp. Alerta de estado de alerta, booleano também. E a faixa normalizada, que vai ser um limite inferior ou superior, valores personalizados. Essa informação, que eu entenda, vá para o... Vou parar aqui. Vá para o back-end. O cara vai ter que ter no banco de dados dele essas informações aí. Aí, quer dizer, o usuário não quer nem saber o que está acontecendo lá dentro do banco de dados. O usuário não quer nem saber se é booleano. O usuário não entende nada, né? Ele só quer saber que vai ter lá um negócio dizendo que é sim ou não, que vai ter um número para digitar a frequência cardíaca ou acusar automaticamente, entendeu? Então, eu vou passar para você isso. Agora, como você vai implementar na API, aí sim, aí vocês vão ter que ver. Não sei se eu respondi, mas a gente está falando de história de usuário, né? Usuário final. Aí tem mais alguns comentários aqui, ó. A Luciana... vou passar a falar só o primeiro nome. Luciana. A Luciana... falou aqui, Ibson, agradeço imensamente sua contribuição, sua explicação foi bem clara e esclarecedora. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Aguinaldo Cruz, eu lembro desse episódio do Kanban. Desculpa. Claro. Muito bom, o profissional do futuro não é quem sabe tudo, mas sim quem sabe formular os melhores questionamentos. E a Daniele puxou minha orelha aqui, ao vivo. Eu vou falar só o primeiro nome. Eu chamei ela de Daniele Blonde, porque minha vista não está tão boa, então eu li um I, é Beyond. Me desculpa, Beyond, Daniele. né? Desculpa. Legal. Opa, estou aqui. O Diego de Souza. Eu perguntei para o GPT e ele respondeu: como persona quem ou o que está interagindo com a API, seja um sistema externo, um desenvolvedor ou um componente técnico. Sim. Ele quis colocar aqui a forma que ele fez, né? Pode ser um sistema, né? O sistema XPTO está lendo, né? Pode ser meu site está lendo também, entendeu? A variação é grande, tá? E o modo que a gente vai escrever, tá? Mas tem que ser quem vai usar aquela API, né? Pode ser sistema, pode ser uma opção de coisa. Que legal, né? Vários comentários, né? Que bacana, né? Show de bola. Maravilha. Ó, então agora é o seguinte, gente, eu invadi o programa do Ibson aqui para fazer as perguntas. Não tem perguntas mais aqui no chat. Lembrando o seguinte, pessoal, né, Ibson? Esse programa é todo sábado, ok? Todo sábado, então já coloca na sua agenda. Compartilhe o link com as pessoas que você conhece nas suas redes sociais, nos seus WhatsApp, grupo de WhatsApp. Convide as pessoas para estarem aqui com a gente. Lembrando que a programação ela é diária, na realidade. Cada programa ele é semanal. Então, segunda-feira, gestão de projetos. Na terça-feira, carreira e empreendedorismo.
Na quarta, inovação e tecnologia. Na quinta-feira, liderança com o grande Antônio Muniz. Na sexta-feira, falaremos sobre dados, tá? Manhã com dados com Bergson Lopes, Rego, desculpa. Bergson Rego, tá? Excelente. Inclusive, esse evento de sexta-feira ele é oferecido, é um oferecimento da BLR Data, tá? E no sábado, todo sábado, 9 da manhã, aqui, com o grande Ibson Cabral. Então, eu vou sair da tela aqui e vou deixar o Ibson aqui dando o encerramento com vocês, e é um prazer estar com vocês aqui, tá, gente? Sucesso. Tá legal. Obrigado, Wagner. Valeu a beça. É isso aí, pessoal. Tamo junto aí. Que bacana vocês estiverem aí. Perguntas foram bem feitas. E, por favor, galera aí do Pipoca Age, pessoal, se reúne aí. Vamos entrar na plataforma da Digital Edu e a gente vai meter bronca. Tá legal, gente? Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau aí.